os próximos, o irmão, o conhecimento que primeiramente atinge a nós. Pois o espírita, ele não pode ser, como o Wilma falou, apenas a ficar falando sem introjetar esse conhecimento e aplicar a si mesmo. Como ela bem falou, todos nós, espíritas, espíritos imortais encarnados neste planeta, passamos por diversas provas, diversas expiações, causamos males também e temos benefícios para o nosso crescimento de espíritos imortais. E o tema que nós trazemos na noite de hoje... Antes de começar a palestra, a gente vai trazer para cá para ficar melhor para o pessoal que está em casa assistindo. Vai trazer para cá? É. Aí a gente apaga e fica melhor. Até deixar o... Acho que fica até melhor. É. E esse tema, medo, culpa e auto-perdão, é um tema que não é inédito, já muito bem trabalhado pelos expositores Nazareno Feitosa, Alberto Almeida, Divaldo Pereira Franco, mas é um tema extremamente recorrente para o nosso dia a dia, para que a gente possa, finalmente, se auto-perdoar. Auto-perdoar não só coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa encarnação atual, mas situações que trazemos dentro do nosso espírito imortal de várias e várias encarnações anteriores, que acabam por prejudicar o nosso desenvolvimento como espíritos, o nosso desenvolvimento como humanos, não só de vidas passadas, mas como dessa vida também. Inicialmente, eu gostaria de dizer que não sou psicólogo, não é minha área informática, então peço desculpas se na assembleia ou em casa tiver algum psicólogo, psicanalista, terapeuta, e porventura eu falar alguma coisa que não seja a mais pura realidade. No entanto, tudo que vai ser explicitado foi exaustivamente buscado, conhecimento, estudado, na busca do conhecimento da psicologia transpessoal, através de Jung, segmento esse que a própria Joana de Ângeles segue na sua série psicológica. Então, trabalhar o medo, trabalhar a culpa e o auto-perdão, como também o autoconhecimento, é uma necessidade de nós, espíritos. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive no entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte. De horizonte a horizonte, quanto for necessário, perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa. Bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho. Como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7.
nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão que, em favor da vitória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças, por fim, de todo mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Do livro Poetas Redivivos, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Uma pequena observação que eu esqueci de falar no início: além dos expositores Nazareno Feitosa, Alberto Almeida, Divaldo Franco, também tem um filme documentário que eu recomendo a todos vocês sobre autoconhecimento, que não é espírita, mas totalmente espiritualista e de extrema importância, chamado Eu Maior. No site eumaior.com.br vocês podem assistir lá diretamente pelo YouTube, qualidade excepcional, onde tem vários filósofos, psicólogos, psicanalistas, artistas, políticos inclusive, falando sobre a necessidade do autoconhecimento. Dois me chamaram bastante atenção, o qual literalmente eu me tornei fã, que é o filósofo Mário Sérgio Cortella, que fala muito bem sobre a questão do autoconhecimento, e a monja Cohen, que também fala muito bem sobre a questão dos nossos sentimentos. Dentro desse tema de medo, culpa e auto-perdão, nós podemos fazer duas abordagens para estudar o assunto e o impacto que tem nas nossas vidas. A abordagem puramente psicológica e a abordagem dentro do Evangelho de Jesus e dentro do Espiritismo, que também facilita bastante e não se desvincula da psicologia. Para falar de medo, de culpa, temos que falar também dos nossos desejos. O nosso dia a dia, profissional, pessoal, emocional, é vinculado ao que nós desejamos. E os desejos parecem que nunca cessam, sempre vão nascendo, através das conquistas que realizamos, aparecem outras. E um estudioso chamado Abraham Maslow, ele elaborou uma teoria que algumas pessoas já refutam, mas ela é muito interessante e é aplicado dentro da administração, que é a teoria de Maslow, que fala de uma hierarquia dos nossos desejos, das nossas necessidades. E ele estipula como uma pirâmide, onde a base é formada por um aspecto e que quando você vai conquistando aquele aspecto, você surge sob o degrau para conquistar o próximo passo dessa pirâmide. Nessa teoria, nós teríamos que completar, saciar, estar farto, completo de cada uma dessas necessidades. Estudiosos hoje já veem que isso não é totalmente real, mas é interessante para o nosso estudo. Dentro dessa pirâmide, nós vemos inicialmente as necessidades do corpo. Seria o primeiro aspecto das necessidades do ser humano. As nossas necessidades físicas, de comida, de alimentação, dos desejos que nós temos. Em seguida, seria o segundo degrau, as nossas necessidades de segurança. O homem, ao conquistar as necessidades do corpo, passa a ter as necessidades de segurança. Segurança em sua residência, segurança no trabalho, segurança na sua vida. Passando para o terceiro nível, as necessidades sociais, de fazer parte de grupos, de ser inseridos nesses grupos. Em seguida, as necessidades de status, e por fim é que ele deveria buscar a sua autorrealização. E poderíamos ampliar mais uma necessidade. Será que não teríamos, depois da nossa autorrealização, as necessidades espirituais? Surgem as necessidades espirituais.
outros estudiosos, como o próprio filósofo Mário Sérgio Cortella, ele mostra que essa teoria não é tão real, pois existem pessoas que não estão completo, farto, no sentido profissional, mas que são felizes. Existem pessoas na mais completa miséria financeira, mas são muito mais felizes do que pessoas que têm um status social elevado. Então não podemos ficar presos, mas podemos pegar esse guia de estudos para entender os nossos medos, as nossas necessidades. Para ilustrar esse assunto, acho que vocês já devem conhecer a história da vaquinha, pelo menos eu chamo assim, mas é um conto interessante, onde um monge e o seu aprendiz, isso na Índia, eles vão fazer viagens e o aprendiz seguindo sempre o monge para adquirir mais sabedoria. E eles chegam numa cidade ao pé de um monte bastante próspera, uma cidade que está crescendo bastante, e resolvem subir um monte para poder meditar e ficar de forma mais tranquila. Ao chegar em cima desse monte, eles encontram uma casa paupérrima, uma família completa, vivendo literalmente na miséria. Mas esse monge, ao chegar e conversar com a família, descobre que para aquele momento a família teria tudo. Mesmo naquele estado paupérrimo, eles são acolhidos na casa e começam a conversar. O monge, sempre procurando entender um pouco mais da vida, até para o seu próprio autoconhecimento, pergunta àquela família de que é que ela sobrevive. E o chefe da casa o leva até o lado de fora e mostra uma vaquinha, muito magra por sinal. Mas aquela vaquinha dava o sustento da família através do leite. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, aquele senhor tirava leite daquela vaquinha, alimentava a sua família, e o restante que sobrava ele descia até a cidade para vender o leite. E ele estava satisfeito. O monge e o aprendiz dormiram à noite, e durante a manhã, logo cedo que foram sair, o monge chamou o aprendiz, foi lá até onde estava a vaquinha, puxou pela corda que estava amarrada e a atirou num precipício próximo que tinha na montanha. E a vaquinha caiu lá embaixo, estatelada, e morreu. O aprendiz olhou para o monge. Como é que o senhor pôde fazer uma coisa dessa? O único sustento dessa família, você acabou de matar esse sustento. O que será dessa família? E o monge olhou assim, sorriu, e disse: vamos embora. Próximo ano a gente passa por aqui. Passou-se um ano, o monge retornou com o aprendiz, e ao começar a subir a montanha, já notou tudo diferente. A casa não era mais aquela casa paupérrima, tinha sido reformada. A família já estava com trajes muito bonitos, bem diferente de um ano anterior. E da mesma forma o monge foi acolhido junto com seu aprendiz. Na hora do jantar, eles começaram a conversar e o monge perguntou: o que foi que aconteceu? Está tão diferente esse ano aqui? E o senhor da casa fez: é verdade, mas coincidentemente, aquela noite que o senhor passou por aqui, quando o senhor foi embora, eu fui tirar leite da vaquinha no outro dia, ela não estava. A bichinha se soltou e acabou caindo no precipício e morreu. Eu fiquei muito perturbado com aquela situação. Mas fazer o quê? Então eu resolvi fazer uma plantação aqui em cima, serra, né? Montanha, clima mais frio, eu comparo com a minha terra, Currais Novos e Lagoa Nova. Lagoa Nova é um paraíso, Currais Novos é pertinho lá dos umbrais, de quente. Você sobe a serra, parece que você está em outro local. Então resolveu fazer uma plantação e essa plantação deu muito mais retorno. Ele foi obrigado a sair do comodismo da vaquinha, que era a sua muleta psicológica, e ele teve que buscar mais.
e a partir daí melhorar a sua vida. Quantas vaquinhas, muletas psicológicas nós não temos? Medo, medo de buscar o algo novo, medo de buscar o diferente. Nós temos muito medo. Temos muito medo. Parafraseando, inclusive, o Evangelho seguinte, no item 11, aquele que não tem medo, mesmo que lá no íntimo, atire a primeira pedra. Parafraseando o Evangelho. Todos nós temos medo. A mudança, o desconhecido, nos causa um medo profundo. E muitas vezes a vida nos traz aos assaltos, que nos derruba, que nos causa sofrimento, mas na verdade é a morte da vaquinha. Não entendemos por sermos tão imediatistas, mas no futuro, quando olhamos para trás, graças a Deus que aquilo aconteceu. Sofremos, mas crescemos. E para falar sobre o medo, tem algumas perguntas que podem nos nortear nas nossas reflexões, nas nossas discussões. O que é medo? Quais os sinais e sintomas do medo? O medo, ele é patológico, é uma doença. O medo significa a mesma coisa que fobia? E o que pode estar por detrás dessas nossas fobias, desses nossos medos? Perguntas que ficam para as nossas reflexões, para quebrarmos essas barreiras e finalmente deixar as nossas vaquinhas irem embora. Segundo a psicologia, o medo é uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Podemos ter medo desse risco, essa angústia que nos invade de algo real ou imaginário. Quem daqui nunca passou por uma situação de talvez receber um convite para um novo emprego e vinha aquela situação? E agora? Será que é melhor para mim? Será que eu devo aceitar ou não? E como diz minha mãe, nós não temos bola de cristal. É uma frase que ela usa bastante. Não podemos prever o futuro. E nós temos muito medo angustiante daquilo que não conhecemos. E o futuro nós não conhecemos. Podemos realizar planejamentos, que é o correto, é o coerente. Se eu vou estar de férias em janeiro do ano que vem, nada mais normal que eu planeje minhas férias. Mas eu não sei nem se quando eu retornar para Currais Novos amanhã eu vou estar desencarnado. Eu não posso prever o futuro. Planejamento é uma coisa. Medo que nos engessa, nos enraiza, é outra coisa. O medo é considerado, ainda segundo a psicologia, em alguns graus. O que é salutar para nós, humanos, e o que também chega a ser destrutivo. Se não existisse o sentimento de medo, não teríamos saído das eras ainda das cavernas. Nós somos seres cooperadores e não competitivos. Dizem que nós somos seres competitivos, mas Navarino Feitosa, e eu concordo com ele, fala que nós somos seres cooperadores. De todos os animais de médio porte, fora os grandes, nós somos os mais frágeis. Os mais frágeis. Se nós não fôssemos cooperadores, trabalhássemos em conjunto, não estaríamos hoje como seres humanos na parte de que dominamos a classe animal do planeta. O medo
ele pode estar caracterizado por prudência, cautela, alarme, ansiedade, pânico e terror. Passa de algo que é salutar, a prudência, nós termos o cuidado, nós temos medo de atravessar a rua, mas um medo num grau baixo, nós temos prudência em atravessar a rua, pois sabemos o que pode nos acontecer se não virmos um carro se aproximar. Mas esse medo, quando ele passa a um estado de ansiedade, de pânico e de terror, ele vai trazer patologias. A ansiedade, por exemplo, causa doenças. Ser ansioso causa hipertensão. Eu sou hipertenso, mas sou muito menos ansioso do que antes. Aos 23 anos, eu procurei um médico cardiologista em Currais Novos, citar o nome do seu colega ali em Currais Novos, Marcos Antônio, e eu fui conversar com ele para pedir remédio. Hoje eu já tomo remédio todos os dias. Mas na época ele olhou para mim e disse: você não precisa tomar remédio controlado. Você precisa acabar com a sua ansiedade. Quando for dormir, durma. Mas eu me deitava e ficava pensando nas coisas dos dias seguintes, no auge da busca profissional. E isso causava uma hipertensão, uma doença psicossomática. Devido à minha ansiedade, era refletido no meu corpo o pânico e o terror. Antes de estudar, de buscar esses estudos, eu não sabia o que era síndrome do pânico. Talvez eu nem saiba. Muitas pessoas, eu acho que como eu pensava, achava que síndrome do pânico é ter medo de tudo. É ter medo de sair, mas na verdade não é. Pânico é uma reação do nosso próprio organismo, que nos deixa tão aflitos que é comparado à iminência da morte. É um medo extremo. E cada vez que se dá uma crise, você começa a temer a próxima crise. E a ansiedade, o medo de ter novamente, desencadeia uma reação no corpo que provoca uma nova crise. E você começa a ter medo de sair, porque você tem medo que a crise ocorra quando você está sozinho. Você para de dirigir porque você tem medo que a crise ocorra quando você está ao volante. E você começa a criar, que chama de muleta também, mas com outra pessoa. Você elege uma pessoa para estar 24 horas do dia ao seu lado, para que se venha a ocorrer aquele sintoma, ela esteja por perto. Como ela elegeu e a pessoa está perto, ela se acalma e o fenômeno não acontece, não desencadeia. Então o medo, ele é muito, causa muito problema para nós. Olhando pelo lado espiritual, quantos medos nós não trazemos dentro do nosso espírito por situações passadas? Medo de altura. A gente vê diversas descrições de pessoas que se suicidaram atirando-se de uma montanha, atirando-se de um lugar alto. Em várias encarnações morrem de medo de altura. E os psicólogos, terapeutas precisam tratar. A Joana de Ângeles trata isso na sua série psicológica dos medos, que começa pela aceitação. A aceitação e a compreensão, o entendimento. O conhecimento, a busca pelo estudo, pelo entendimento do problema, é uma das soluções do problema. E a série psicológica, portanto, o Espiritismo, suas obras complementares, trazem isso para a gente. E Jesus também já apresentou no seu Evangelho. Além do medo, a culpa também é um dos sentimentos que nos enraiza no chão, por assim dizer, e nos prende, não permitindo assim que a gente evolua, que é o grande objetivo da nossa encarnação, de estarmos encarnados, que é a nossa
evolução. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por si mesmo. A base deste sentimento, do ponto de vista psicanalítico, é uma frustração causada pela distância entre o que fomos e a imagem criada pelo superego daquilo que achamos que deveríamos ter sido. Traduzindo de forma bem mais simples, o sentimento de culpa é quando nós fazemos algo de errado e o nosso próprio subconsciente dentro do superego, que é uma utopia, o superego imagina que a gente fosse a melhor forma possível, e como a gente foi diferente, há a angústia da culpa. E a culpa é uma coisa que prende muito. E para o espírita prende mais. Eu digo isso porque, conforme o Uma falou, todos nós, inclusive os expositores principalmente, que estão estudando na busca de conhecimento, quando erra, sabe que errou. E a culpa bate. Mas precisamos entender que todos, sem exceção, nós estamos num planeta de provas e expiações, que é caracterizado em que grau de planetas? No segundo, ou seja, no mais baixo ainda. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas. Portanto, aquele que não está em missão, como Chico Xavier, Francisco de Assis, aquele que está encarnado, naturalmente, ele vai estar em processo de aprendizagem, causando males a outra pessoa ou a si próprio. Portanto, gerando culpa. Mas há necessidade do perdão, do entendimento, aceitação e assim você conseguir seguir em frente. Será que vocês, algum de vocês, sente culpa por algo? Sentimos. Com certeza, todos nós sentimos culpa por algo que fazemos. Frases que caracterizam a culpa. Isso também de um estudo psicológico, de uma psicóloga, e ela colocou lá as suas informações. Sei que foi culpa minha, não lhe dei atenção estes anos todos. É natural que ela tenha se apaixonado por outra pessoa. Ou ele tenha se apaixonado por outra pessoa. Na verdade, nas clínicas psicológicas, terapias psicológicas, a questão do sentimento do relacionamento, principalmente nos jovens, é muito complicado. E o jovem, como ele não tem a maturidade, a experiência, até mesmo as pessoas mais adultas, quando há separação das pessoas, aí vem o sentimento de perda, que já gera o medo do desconhecido, também a não aceitação gera culpa. E você começa a se culpar, a entrar num processo que muitas vezes desencadeia uma depressão. Voltando à série psicológica, Joana de Ângeles trata isso em perfeição, desses nossos sentimentos. O meu pai está sempre zangado, todos os dias. A culpa é minha, pois sou uma fonte de preocupações. Quantas vezes nós não inserimos o sentimento de culpa nas nossas crianças, nos jovens? Porque a forma educativa era muito errada. E alguns pais ainda continuam gerando a culpa. Não estou culpando minha mãe, mas eu gosto de citar exemplos que sejam mais próximos. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de viajar para festas nas cidades vizinhas, que é algo natural. E sempre vinha a minha mãe: meu filho, não vá. É muito perigoso, não vá. E gerava aquele sentimento de culpa que muitas vezes eu deixava de ir. Ou se eu ia, a festa não prestava. Ou meu pai chegava assim: você vai adoecer a sua mãe por causa disso. E a gente vai levando esses sentimentos. E se a gente for internalizando,
a gente fica receoso de sair de Currais Novos para cá e fazer uma palestra espírita. Ah, mas eu tenho medo de dirigir. Por quê? Aí você paga horrores de dinheiro com um psicólogo para ele identificar, porque sua mãe não deixava você ir para a festa na cidade vizinha e você hoje tem medo. Psicólogo é horrores de dinheiro, Finge tem uma psicóloga aqui, então se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Ela está adorando a sua palestra. Por favor, me corrija, porque minha área é informática. Ele disse que precisava de outras experiências, que estava numa fase pouco disponível. Isso parece mentira. Sei que a culpa é minha. Já não é a primeira vez que alguém me deixa. Os sentimentos de culpa vão se internalizando e vai prejudicando os nossos relacionamentos. Ao ponto até de algumas vezes termos tanto medo de amar que preferimos evitar o relacionamento. Por algo que aconteceu no início da nossa adolescência, um relacionamento que não deu certo e que não foi tratado. Por fim, se eu estivesse lá, o acidente não teria acontecido. A culpa é minha. Nazareno Feitosa, isso se viu para mim de forma pontual, alguns problemas também da minha própria existência. Ele diz o seguinte: não acontece, e a gente sabe disso, nada com ninguém se não for necessário a sua evolução. Mesmo quando buscamos, mas é necessário para o nosso crescimento. Pois já que a gente não quer, como se fosse um caso de um acidente, vivemos num mundo de drogas, de álcool, de perdição, e às vezes acontece um acidente, um assassinato, e os nossos olhos apenas mundanos só vemos a situação, mas olhando pelos lados espirituais, será que o ocorrido ao longo de centenas de anos não evitou que ele continuasse a prejudicar cada vez mais a sua evolução e ele fosse adentrando em uma situação mais problemática? Não devemos nos culpar pelos acontecimentos da vida. Sabemos no Evangelho que nenhuma folha dessa árvore cai sem a permissão do Pai, sem a permissão de Deus. Portanto, tudo o que acontece está dentro do permitido, tem uma finalidade. Por mais que nós não possamos ver, e que só venha ver daqui a 4, 5 encarnações, mas tem uma finalidade. A gente pode lembrar, para ficar bem claro e fazer um quadro, daquela questão ali no filme As Mães, de Chico Xavier. Chico pergunta à mulher se ela tinha perdoado a babá que tinha derrubado a criança. E ela disse que perdoado, mas não tinha esquecido. Muito obrigado. E Chico pergunta: pois agradeça a ela. Já imaginou se a criança tivesse caído de seus braços? Pois a criança ia ter que desencarnar naquela idade por algum motivo de bater cabeça. Poderia ter caído dos braços. E o sentimento de culpa que ela carregaria? A culpa, as características comuns da culpa é a preocupação excessiva com a opinião dos outros. Sentimos-nos culpados, nos preocupamos, e dentro do meio espírita ainda é pior, porque sempre vem aquela chavezinha de detrimento. Ele prega e faz diferente, só que tem os vários estágios de conhecimento para depois chegar a introjetar, para virar um hábito, leva muito tempo. Então nós levantamos e caímos, e é o natural da nossa existência, o momento evolutivo atual que nós estamos. Ainda como característica, raiva reprimida, dificuldade em assumir as responsabilidades dos próprios atos, propenso a doenças e acidentes frequentes, coisa que dentro da doutrina espírita nós vemos isso em perfeição.
Quando nós nos angustiamos, quando nós alimentamos a raiva, quando nós alimentamos o ódio, o que é que acontece? Doenças surgem em nosso corpo. Questão do magnetismo, dos acidentes frequentes. O magnetismo que nós geramos atrai as situações para nós. É uma coisa de sintonia de cada um. Se você muda a sintonia, você muda o seu meio. Não é verdade? Ou estou enganado? É isso que a doutrina espírita nos apresenta. E como consequências, a culpa traz autopunição, medo, sofrimento, remorso, doença, tristeza e depressão. Ainda traz a submissão, a solidão, a fuga através do álcool e drogas. Enquanto os jovens não buscam essa fuga, e se for rememorar os seus problemas às vezes vêm da infância, do tratamento com o pai e a mãe. Não sou defensor de Freud, às vezes eu acho que ele viaja, mas Freud trata isso muito bem, a questão do impacto da mãe e do pai na vida do adulto. E reflete diretamente no adulto. Filhos que se drogam, que buscam a fuga do álcool, em momentos de choro faz, mas eu sou assim porque meu pai me odeia. E na verdade o pai o ama, não apenas não sabe também às vezes como mostrar ou como chegar. Nós homens às vezes somos muito machistas para chegar ao ponto de dizer ao filho, eu amo você. Dizemos quando é criancinha, mas na forma quando vai crescendo adolescente, não diz. E isso reflete no nosso dia a dia. Para ilustrar esse caso de culpa, Alberto Almeida, em seu seminário sobre o tema, ele trata bem um caso dentro da psicologia transpessoal, no caso dele, que é médico, e faz tratamentos de regressões a vidas passadas. E ele trabalha bem isso. Ele nos diz que uma paciente uma vez o procurou em uma clínica e ela tinha um pavor imenso e queria fazer regressões. Só que com Alberto Almeida as regressões não é chegar e fazer, tem todo um tratamento, tem todo um acompanhamento, sabemos o amparo espiritual para que seja possível ou não aquela pessoa efetuar, se ela tem condições ou não para efetuar essa regressão. E ele fala que nesse tratamento a garota consegue fazer uma regressão e descobre que há cerca de 2000 anos atrás foi um soldado do Império Romano. E que naquele episódio que está narrado na Bíblia, onde Jesus, quando nasce, Herodes Antipas, manda matar todas as crianças até 2 anos de idade, para que Jesus fosse morto também. E José, sendo avisado, sai com Jesus. Mas o evento acontece e é morta todas as crianças. E ela rememora e vê a cena de quando chegou a uma casa, encontrou uma mãe com 2 filhos pequenos de braço, com medo, segurando os braços. E o olhar daquela mãe, solicitando a ele misericórdia e piedade, tocou profundamente em seu espírito. Ele acabou por adentrar numa situação que tudo na sua moral, na sua mente, dizia que era para ele não fazer aquela situação. Um guerreiro em sua mente era para combater guerreiros e não matar crianças indefesas.
e desarmadas. Mas nessa situação, entre em fazer o que o rei tinha mandado e atender a sua consciência, ele opta por matar a criança e com a lança transpassa a primeira, em seguida transpassa a segunda, que morre juntamente com a segunda, pois ela está abraçada com o filho e não solta. Ele transpassa com a lança os dois, há mais de 2000 anos. E nessa regressão, ele vê e mostra para ela que o medo que ela tem até de ter filhos é gerado desse sentimento de culpa que ela traz de há mais de 2000 anos. E essa paciente, por ter sensibilidade, ela era espírita e ser médium, não tão ostensiva, segundo ele fala, mas começa a sentir a aproximação do espírito, que segundo ela é o seu obsessor, mais ferrenho. E ele diz para ela que já que ela está sentindo a aproximação, é porque o espírito teve acesso ao seu consultório. Portanto, ela pode dar a comunicação que ele irá conversar com o espírito. E a mulher começa a desconfonar e a mãe, há mais de 2000 anos, vem perseguindo. Como ele mesmo cita, e a gente sabe, provavelmente teve outras encarnações, mas ao desencarnar, o sentimento de ódio era tão grande que ela ficava presa somente à imagem do passado e buscava aquele que ofendeu. E quando ela começa a dar a comunicação, ela não se dirige, lembra que é uma garota, mas ele foi um soldado. Ela se dirige à garota como ele. Eu não perdoarei nunca, e você está me impedindo de fazer o meu intento. Ele matou os meus filhos, isso já foi outra sessão, né? Segundo Alberto Almeida. E ele lembra da situação que foi vista na regressão de vidas passadas. E começa a atender ao espírito que está preso nessa situação. No filme Eu Maior, a monja Cohen fala uma coisa que eu fiquei memorizado. Ela diz que os nossos sentimentos são muito fugazes, muito rápido, as nossas sensações. Temos raiva naquele momento e o momento passou. Temos alegria e o momento passou. Mas ficamos presos às lembranças do momento. E ela nem é espírita, né? Ficamos presos às lembranças do momento. Certamente, com certeza, aqueles dois filhos continuaram o seu processo evolutivo, enquanto a mãe ficou presa à dor do momento de há mais de 2000 anos. E a garota, que era o soldado romano, na culpa pelo ato que tinha cometido, que já poderia estar num estágio evolutivo muito mais avançado, mas ficava sempre sentindo culpa de uma situação que passou. É importante que a gente aprenda com o Evangelho de Jesus, com o Espiritismo, com as obras complementares, tantos e tantos mentores, a nós entendermos que esse sentimento de culpa nós temos que desvincular, aceitar que aquilo ocorreu, pois se olharmos para a história do nosso planeta, nós passamos por muita coisa. Passamos pelo Império Romano, passamos pelas cruzadas, passamos pelas loucuras que a igreja fez. Quantos de nós não poderia estar ali naquela Inquisição, naquelas situações? O nosso próprio país, faz tão pouco tempo que acabou a escravidão. A gente acha que faz muito tempo porque não faz parte da nossa geração, mas dos nossos avós, que não faz tanto tempo, provavelmente os bisavós pegaram ainda a questão da escravidão. Quantos de nós não fomos escravocratas? Quantos de nós não estivemos como os negros que eram escravos, que também muitos se vingavam
ou entravam num processo que até hoje, nos centros espíritas, são atendidos diversos e diversos espíritos que se caracterizam como obsessores por ter raiva e ódio. A questão de ser ou não obsessor é apenas porque fica-se preso no sentimento de ódio do que houve no passado. Quantos de nós ainda, pela própria doutrina, não somos obsessores? Pois quando entramos no sono, nós buscamos os nossos interesses. E se dentro de nosso espírito, dentro de nossa alma, o interesse maior é a busca por alguém que nos fez mal há 3 encarnações, quando entramos no sono, ao invés de vir para essa casa ou para outras, continuar os estudos, buscamos a pessoa que odiamos, mesmo que não tenhamos a consciência no corpo. E falando ainda para os diversos espíritos que com certeza estão aqui assistindo, também ficamos presos, eles também ficam presos a coisas que aconteceram num passado remoto, mas que impossibilitam a sua caminhada evolutiva atual. Impossibilita e ainda causa sofrimento às pessoas que eles amam, pois mães, pais, irmãos, pessoas, amigos de outra encarnação, que eles não conseguem visualizar por estar em estados de sintonia diferente, de frequências diferentes, o aguardam para continuar a evolução. Acredito que nenhum de vocês conseguiria seguir a evolução em disparada se o filhinho de vocês, mesmo grande e adulto, tivesse preso aos umbrais, ou seja, aos sentimentos psicológicos internos de ódio, de remorso e de dor. Da mesma forma, é uma rogativa que a gente faz, aproveitando o momento, hoje é a reunião de desobsessão, né? Aproveitando, rogando aos benfeitores que possam atender a tantos e tantos espíritos que ficam presos nesse sentimento de remorso, ou de dor, de culpa ou de ódio, para que eles possam ser atendidos e começar a ver a verdadeira luz que o Evangelho de Jesus nos traz. Aqui, ó. Não, era o que a gente estava, a gente foi o capítulo 10, foi? Foi, capítulo 10. Página 102. Retomando agora a parte mais evangélica, saindo um pouco da psicologia, mas acho que eu não fugi muito com a questão espiritual. No item 11, tem o seguinte, do Evangelho segundo o Espírito, capítulo 10. Não julgueis, a fim que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Nessa parte do Evangelho, onde nos auxilia a entender que não devemos julgar, no nosso dia a dia, a gente vê muita coisa na internet, no Facebook, em vários locais, e é muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente julgar aquele meliante, aquele marginal, que encontra-se em presídios, ou que encontra-se fazendo assaltos e várias coisas na rua. Mas, primeiro, nós não entendemos o contexto da sua vida desde a sua encarnação para podermos julgá-los. E muito menos, será que não fomos, como eu citei há pouco, em uma encarnação talvez mais bárbaros do que estes que julgamos hoje? Então que a gente possa, nessas nossas reflexões, não julgar. Optar por compreender. Não era aceitar,
Precisamos mudar a nossa sociedade. Precisamos. Mas precisamos também compreender. Compreender o próximo. No item 12 diz o seguinte: então os escribas e os fariseus lhe conduziram a mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras, apedrejar. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Jesus a julgou. Será que ele não tinha méritos para dizer se o que ela estava fazendo era correto ou errado? Ele tinha. Ele tem. Mas hora nenhuma ele julgou. Podemos imaginar que quando ele estava a escrever no chão, possivelmente ele estivesse escrevendo adjetivos, defeitos. E os mais velhos, quando iam olhando, viam que tinham aqueles defeitos, até chegar aos mais novos e iam saindo. Pois todos nós somos cheios de pecados. Pecados e erros. Mas Jesus recomendava sempre: ide e não volteis mais a pecar. É onde entra a necessidade do auto-perdão. Cometemos erros, cometemos falhas, ainda cometemos, mas necessitamos nos auto-perdoar, entender, fazer a nossa reforma íntima, ir e não voltar mais a pecar, ir e buscar mudar, não fazer os mesmos erros, para atingirmos o objetivo que a questão 132 do Livro dos Espíritos traz e apresenta como finalidade das nossas encarnações. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é a expiação, para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, para uns é a expiação. A expiação as pessoas costumam imaginar apenas que é o sofrimento. Mas o sofrimento na vida é um dos recursos da forma pedagógica de aprendizagem e ensinamento do ser humano. Quem de nós não passou por um momento difícil e que não saiu melhor? Costumamos escutar muito nas casas espíritas, quando perguntam por que veio, as pessoas dizem: eu vim pela dor. Outros: eu vim talvez pelo amor, pelo conhecimento. Mas a dor, a expiação, é necessária para o nosso aprendizagem. Para a nossa aprendizagem. Dessa forma, aos pouquinhos, errando, aprendendo, às vezes sofrendo um pouquinho para poder aprender, mas a gente vai crescendo. Quando estamos no plano espiritual, que estamos sem a carne, que nos vela, literalmente, que obriga as nossas reais sentimentos e sensações, lá no plano espiritual é muito fácil. Não, eu topo. Alisson, você topa que para o seu benefício
há necessidade de você encarnar paraplégico. Você vai nascer, vai ter paralisia infantil e vai se tornar paraplégico. O que é? Quantos anos eu vou ver? 70. O que é 70 anos perante a eternidade? É para o meu crescimento que eu toco. Aí quando eu chego na carne, que entro no corpo, que esqueço do passado um pouco, pois o passado está dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso espírito, aí eu me revolto. Eu não aceito. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, passou a vida inteira em cima de uma cama ortopédica. 40 anos. 40 anos. Os 10 últimos anos, além dele estar em cima de uma cama, cego. E foi um dos maiores oradores espíritas do movimento espírita brasileiro. Pregando uma Kombi, né? Pregando numa Kombi. Você imagine você deitado, sem poder mexer o músculo, com dores excruciantes, que para respirar você tinha que estar, ele tinha que estar, com um saco de areia de 30 quilos pressionando o seu peito. E entrar numa Kombi para ir palestrar, fazer exposição, divulgação da doutrina espírita em outras cidades e até em outros estados. Mas ele não murmurava. Uma vez perguntaram a ele o que é que lhe deixaria mais feliz, o que é que você queria. Se você estivesse deitado numa cama, sem poder se mover há 30 anos, o que é que você mais queria? Levantar, andar, pular, correr. Ele olhou para ela e fez: eu queria virar de bruços. Essa foi a resposta. Porque ele entendia que para a sua encarnação, para o seu espírito imortal, aquilo era necessário. Passar a vida em cima de uma cama pregando a doutrina espírita era necessário. E existe 2 poemas dele, um escrito em vida, quando ele se compara a estar na cama, e um escrito, psicografia, de quando ele estava no plano espiritual, com o seu corpo totalmente livre e com a luminosidade que caracteriza os espíritos elevados resplandecendo, porque tinha vencido a sua encarnação. Encarnação que foi uma expiação por coisas que ele fez no passado, mas era necessário não para ele pagar. As pessoas costumam usar essa palavra pagar. Não, mas é para ter a consciência tranquila e valorizar a vida. Uma criança, outra história, a mãe foi perguntar a Chico Xavier por que a criança dela já tinha nascido muda e surda, salvo engano, sem os braços, só tinha as pernas, e os médicos tinham recomendado que iam ter que amputar as pernas da criança. E ela foi perguntar a Chico por que isso podia acontecer, onde estava a misericórdia divina. E a única coisa que Chico disse para ela foi: siga o procedimento dos médicos. Eles recomendaram. E foram perguntar a Chico por quê? E Chico respondeu: porque os espíritos me informaram que essa criança, ela cometeu suicídio nas suas 10 últimas encarnações. E no plano espiritual, ela pediu a misericórdia divina que acontecesse o que acontecesse, fizesse o possível e o impossível para que ela não cometesse mais um ato de suicídio. E os espíritos também informaram que mesmo aquela criança só com as pernas, surda e muda, já estava pensando e planejando se atirar num lago, não é isso? Num lago que tinha próximo à casa e cometer suicídio novamente. Então, a misericórdia divina estava propiciando que as pernas dele fossem retiradas. A nossa visão é muito curta e a gente acha que isso é algo que fosse ruim.
Mas a divindade, os espíritos, nós somos espíritos, mas os espíritos desencarnados vêm de uma forma diferente. A imortalidade é visto diferente da forma simplesmente humana, imediatista que nós temos. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Que é onde entra, após nós termos o auto-perdão, a aceitação, deixarmos a nossa consciência livre para podermos seguir em frente. Mesmo na atual encarnação, se cometemos atos em alguma situação até hediondos, mudamos. Esqueçamos hoje, Nazareno Feitosa, na verdade Raul Teixeira, Nazareno Feitosa só cita que dentro da pedagogia espírita, um dos melhores processos se chama reencarnação. Reencarnação nos possibilita o esquecimento do passado. E ele fala para os espíritas, então reencarnemos hoje. Ou seja, esqueçamos do passado hoje, para nos libertar desse sentimento de culpa. Esqueçamos hoje o mal que fizemos. Busquemos mudar, sermos melhores para construir o nosso futuro, para darmos continuidade à nossa existência. Na questão 459, pergunta Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vemos também diversas exposições onde Manuel Filomeno de Miranda fala dos nossos plugs mentais, que permitem aos espíritos obsessores, ou seja, espíritos que muitas vezes têm algo contra nós, se plugarem, se fixarem. E um deles é o sentimento de culpa. É uma forma dos espíritos se plugarem a nós. Se nós cancelamos esses plugs, mudamos de sintonia, além de nos ajudar, ajudamos aos espíritos. Se começamos o trabalho no bem, mudamos de sintonia, nos é dada uma oportunidade imensa de nos ajudarmos e ajudar aos nossos semelhantes. Carl Jung diz o seguinte, que é um grande psicólogo, né? Na verdade, é um dos fundadores, por assim dizer, da psicologia transpessoal. Nós não podemos mudar nada sem que primeiro a aceitemos. Aceitemos o nosso passado para construir o nosso futuro. Onde se encontra o ser humano, aí estarão também os seus desafios, as suas dores e angústias, os seus conflitos e tormentos. Joana de Ângeles. E ainda segue outra mensagem de Joana, que fica para as nossas reflexões. Todas as experiências no trânsito carnal, todas, sem exceção, contribuem para a evolução do ser que está no rumo da plenitude. Ambas do livro Rejubila-te em Deus. Portanto, meus amigos e irmãos de Ideal Espírita, aproveitemos essa oportunidade que nos é dada nessa encarnação, que é o nosso melhor estado evolutivo, e possamos aprender o máximo com o Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria, é árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança.
é a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz, pois o Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus possa nos abençoar. Desejo paz a todos vocês. Legal, né, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Alisson? Fiquem à vontade aqui na casa, todos podem perguntar. Querem? Quer? Boa noite. Boa noite. Você falou que aquela história da família e da vaca, né? E que elas, o mestre, no caso o monge, né, jogou a vaca propositalmente para que aquela família desse um salto na vida. E isso acontece com todos nós, né? Mas assim, aquela família, a priori, pela história, eu pelo menos não percebi que elas tinham alguma queixa da sua própria vida. Ou seja, estava muito cômodo. Então, como é que a gente pode identificar na nossa vida que a gente precisa se livrar das nossas vacas? Digamos assim. Pergunta bem. Então, vamos pedir aqui ajuda aos mentores, que a pergunta foi bem. Na verdade, a questão da ilustração mostra a vaquinha realmente como uma muleta da nossa existência. Nos nossos diversos momentos, vivemos muito num comodismo. Chega a situações que pensar em mudar é uma dificuldade. Tem medo. Tem medo. O medo da dificuldade. Mas às vezes a mudança é necessária. Como é que sabemos quando devemos matar a nossa vaquinha, sair das nossas muletas? Primeiro, a insatisfação. A insatisfação é um dos motivos que deveria nos livrar da nossa vaquinha. Levando para o lado da mulher, que Natal com certeza acontece, mas principalmente no interior. Quantas e quantas mulheres ficam presas a um relacionamento, a um casamento, onde às vezes há falta do próprio respeito e o marido se sobrepõe pela força masculina e acaba por bater na mulher. E quantas mulheres nós não julgamos dizendo: por que ela não deixa ele? É porque ela gosta. É a frase do homem. Mas muitas vezes a mulher ela se sente indefesa num ponto de ter mais medo do que coragem de mudar aquela situação. Mas ela está num momento de insatisfação. A doutrina espírita, ela apresenta como um dos recursos a separação quando não há mais respeito entre os casais. Por isso que eu fui de uma forma bem extrema. E matar a vaquinha, que seria libertar-se daquele sofrimento, do relacionamento, se torna extremamente difícil. Por causa, às vezes, dos filhos, por causa da fragilidade financeira, por causa de família, por causa da sociedade, por N fatores, que o nosso medo permite que esses fatores se sobreponham. Mas será que não tinha chegado ao momento? Ou ela vai esperar um crime passional? Ocorrer um crime passional. E se não formos para uma situação tão devastadora, no nosso dia a dia, como falei naquela hora, não temos bola de cristal. Será que uma oportunidade de mudança não seria salutar? Por exemplo, eu falo muito de voltar para o interior. Eu vim para Natal, morei 7 anos, quando eu morava aqui eu dizia: Deus me livre de voltar para o interior. Hoje eu voltei e não quero sair do interior. Eu não consigo mais acompanhar esse ritmo daqui. Eu saí de casa de 5h30, daqui da casa de um colega, e chegar aqui de 7h15. Eu fui deixar ele antes do IF, só para dar uma volta, deixar ele no cursinho absurdo, para mim, para hoje, né?
Então, um exemplo, tem um colega meu que mora aqui em Natal. Ele vive no comodismo da situação aqui em Natal, mas não tem coragem de voltar para o interior pela questão de se o negócio vai dar certo ou não. Foi só um exemplo. Eu convidei para abrir um negócio em Currais Novos com ele. Mas e será que não é a vaquinha dele? Será que em Currais Novos não seria um app para ele? Então a gente não tem essa bola de cristal. Mas o medo do desconhecido às vezes nos cristaliza. Isso é em qualquer situação. Hoje eu estava conversando com esse mesmo colega sobre concursos. Eu sou funcionário do IF, do IFRN. E na minha época de concursos, as pessoas até me criticavam. Porque quando eu estudava, eu dizia assim, uma vaga é minha. Mas não era ser prepotente, não era essa a situação. Porque quando eu dizia que a vaga ia ser minha, eu estudava mais de 4 horas por dia. Eu fazia o que era necessário para passar no concurso. Mas é a forma que nós devemos ver o desconhecido. Muitas outras pessoas escutavam a frase, não, eu vou fazer o concurso, mas nem sei se vou passar. E não acabavam não estudando. Porque já colocavam uma barreira psicológica sem permitir a sua conquista. E você precisa... Por outro lado, usava o teu lado psicológico para eliminar um concorrente, digamos assim, né? Não era a intenção. Não era a intenção, mas era o que ocorria, psicologicamente sim. Mas é a necessidade de você ver aonde você quer chegar. Colocamos os benfeitores, os próprios que fazem missão no planeta, Chico Xavier, entre outros, muito distante de nós. Nós temos que trazê-lo para mais perto. Eu quero um dia ser, e vou batalhar para que não seja tão longe, de estar encarnando em missão, e não mais em provas e expiações. Eu tenho que olhar para o futuro de uma forma que seja correto, que é o crescimento espiritual. Dentro da nossa vida, só para fechar a resposta, espero que tenha atendido as expectativas, dentro da nossa vida, precisamos fazer as nossas análises, mas não ter medo de seguir em frente. Não ter medo do desconhecido, seja no campo profissional, seja no campo emocional, seja em qualquer campo. Eu li essa semana, agora não estou lembrado qual foi o livro, de um exemplo de uma encarnação. Que a pessoa encarnada conseguiu, arranjou um namorado e ambos tinham o desejo de ter 6 filhos. Para os moldes atuais, 6 filhos é muito feio. 6 filhos. E os dois tinham um desejo ferrenho de ter 6 filhos. Ela teve o primeiro, ela nasceu com deficiência. Problemas na área mental. Nasceu o segundo, veio o segundo, normal, mas muito problemático. E no terceiro, não dá mais para ter mais de 3. O terceiro já foi sem escolha. O terceiro veio e ela fez a ligadura de trompas, não é isso o nome? Não sei se ainda é esse nome, laqueadura. Minha mãe chamava ligadura. Laqueadura de trompas. E só ficou nos 3. No seu planejamento reencarnatório, ela tinha combinado, junto aos benfeitores, de vir os 6. Dos que faltavam vir, um obsessor ferrenho, outro que não se dava muito bem com o casal, mas que o amor iria unir, e a última que veria seria uma menina, um espírito elevado, um benfeitor deles, que iria auxiliar o casal na velhice. Qual foi a melhor solução? Qual seria a melhor solução? Seguir os seus desejos, que às vezes esses desejos que são tão fortes vêm do nosso planejamento reencarnatório, ou ter medo de enfrentar mais 3 filhos, de enfrentar a oportunidade oferecida a 3 espíritos de encarnar?
ter No tido fim- 6 filhos. Era para ter 6 Com filhos. certeza. No fim da história, aí ele fala que o obsessor retornou, continuou com mais ódio ainda. O outro tornou-se, como chama lá no livro, uma alma penada, ficou a acompanhar a família, a atormentar a família, e a benfeitora, como não podia fazer nada, já que foi uma escolha, seguiu para esferas mais altas, para numa nova oportunidade poder auxiliar os 5, né? Os 5 filhos, 7, mais o casal. Então o medo nos impossibilita. Tá certo que não temos bola de cristal, mas o medo acaba por definhar. Vou passar para a doutora. Eu espero ter respondido. Para que as pessoas que estejam em casa saibam por que ele está respondendo. Eu acho que o maior medo, principalmente para aquele que é ateu, aquele que acha que não vai ter nada depois, é o medo da morte. Medo ferrenho porque não sabe como vai ser a morte. Se vai ser dolorosa, se vai ser problemática. Então, eu acho que o medo é o que ocorre na grande maioria das pessoas. O maior medo que ocorre, eu acho que seria esse também. Na verdade, pesquisas e estudos apontam o medo da morte como o terceiro maior medo. O maior medo é o medo de falar em público. Nos estudos apontam o maior medo como o medo de falar em público. Realmente, o medo da morte, ela é uma coisa natural pela nossa sobrevivência, pela necessidade da sobrevivência. Mas nada melhor para acabar, cessar com o medo da morte do que o conhecimento. E o conhecimento espírita vai direto ao ponto que é o que realmente podemos chamar como consolador. O Espiritismo é o entendimento que a vida não acaba, que a vida continua. Mas realmente, no caso dos ateus, isso é um problema que a gente vê na obra de André Luiz. Pessoas que desencarnaram e permanecem em sonhos, em situações, porque não querem reconhecer que a vida continuou. Aí está lá aquele salão completo com pessoas literalmente cristalizadas. É um sentimento que não é muito interessante. Mas vocês já perderam o medo de morrer? Eu já. Eu acho que nem é isso, hein? Sim, eu estou falando como participante. Acho que uma das coisas que eu vejo que é mais difícil para a gente é, assim, o medo de morrer, né? Mas acho que muitas pessoas vivem essa vida já estando mortas, né? Com medo de recomeçar, de reencarnar aqui. Quando você falou isso, eu achei super interessante, porque quem nunca teve culpa de algo que já aconteceu, ou de experiências passadas que ficaram traumatizadas, né? Que a pessoa ficou traumatizada, que aquilo impede de ir para frente, de evoluir, né? E como é difícil esquecer, conseguir se desvencilhar, né? Tirar aquilo de dentro de você, seu passado, e viver para frente, né? Recomeçar nessa vida mesmo, né? Para tentar ser feliz. Dá uma boa notícia para vocês. Segundo a biologia, a gente começou a morrer a partir do dia que nasceu. Todo dia a gente morre. Por isso que eu digo que a questão do medo da morte é cultural. É cultural. Porque quando a gente nasce, a gente já está com a morte de mão dadas. É a mesma coisa envelhecer. A gente nasce e já está envelhecendo dia após dia. Só que é uma questão cultural. A nossa cultura é muito escravista. Tanto quando você falou a questão da mulher, que ela não, de repente, não sai de um relacionamento por série de fatores, eu diria que o cultural, ele é mais pesado. Porque ele passa a escravizar realmente toda uma sociedade, para não dizer toda uma civilização. Então, é toda a questão da cultura. Assim, quando a gente fala que muitas vezes as pessoas, tem muita gente presa à religião, mas eu diria que a cultura ela é mais escravista. O medo da morte, como ela bem falou, é tão cultural que a gente não vê isso no Oriente. Exatamente. No Ocidente, extremamente capitalista, é muito mais o medo da morte, muito mais forte do que o Oriente.
É cultura. O evangelho, o espiritismo é cultura, precisa de estudo para você modificar. E modificar o que é cultura dentro do ser, tá aí a psicóloga que acha que não me deixa mentir, é um dos processos mais difíceis. Ah, ela também é? Pronto. Mudar a nossa cultura é extremamente difícil. Eu gostaria até de dizer, eu lembro que o Wilma uma vez falou, falando de Valdo Franco, né? Eu acho que você está lembrado, Wilma, que você falou. Ele é espírita, sabe que é um espírita médium, evoluído, tudo mais. Mas uma vez o Wilma disse, Divaldo não quer morrer. Lógico. Né? Chico Então- tinha medo de morrer. Então, não é por ele ser espírita, por saber de tudo que tem do outro lado, que a vida continua, não é? Que a alma é imortal, tudo mais, que o ateu geralmente acha que vai morrer e vai apagar. Então, vai para uma escuridão e não vai ver mais filho, não vai ver mais nada, não vai mais tomar parte de nada. Então, todo espírita necessariamente deveria não mais ter medo da morte. Porque a gente sabe e a gente às vezes até se consola com um familiar que morreu e a gente pensa, mas ele sofreu tanto, tudo mais, mas se consola porque diz que talvez ele hoje em dia, principalmente que recebeu alguma psicografia que se identificou, não, ele atualmente está bem e continua a viver. É como se ele estivesse em outro país e não tivesse contato conosco direto, através do corpo. Mas a gente sabe que ele continua bem. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Porque como a senhora mesmo citou, só para esclarecer tanto também para os demais, são duas coisas, o querer morrer e o ter medo de morrer. Eu também não quero morrer, não. Eu quero ainda trabalhar muito pela minha própria evolução, pela divulgação da doutrina, pela questão familiar, pela questão da existência, né? Eu vou ser papai, Coisa agora boa, parabéns. Então, Igor Matheus fala em toda a palestra, né, Coisa Andrezinho? boa. Mas, então, Maravilha. é um motivo a mais para a nossa existência e poder cuidar dos nossos filhos, educar, né? Como o Igor falou, muitos de nós não nascemos espíritas, mas esses que estão tendo a oportunidade dos novos espiritinhas, que já nascer dentro da doutrina, é uma oportunidade para a evolução gigantesca. Então, eu também não quero morrer, mas não tenho medo da morte. Por quê? Porque tudo o que acontece está pelo Pai, está por Deus, é a necessidade. Então, se minha família precisar crescer sem a minha presença, mesmo no plano espiritual, eu vou estar fazendo o máximo para velar, orientar os meus familiares dentro da vida. A gente sabe, isso que a doutora falou, quem assistiu aquele filme de Chico Xavier, vê que ele tem um medo imenso quando está no avião, né? E o Emmanuel diz, Chico, pelo menos morra com educação. Ele tinha medo de morrer, mas assim, medo de morrer porque ele não queria morrer. Mas na realidade a gente sabe que ninguém morre. Eu sinceramente, graças a Deus, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. A morte para mim é uma coisa muito natural. Natural demais até. Agora em março vai fazer 2 anos que a gente devolveu o meu irmão mais velho para os braços de Jesus. Obviamente que eu chorei, sinto saudade, mas aquele choro de saudade, né? Assim, eu dou muitas graças a Deus de já ter conseguido lidar com a morte com muita naturalidade, né? Eu sou espírita desde 9 anos e aos 55 não é possível que não tivesse aprendido a lidar com a morte, né? Mas na realidade o Divaldo tem, muitos espíritos têm. Talvez não tenha medo, eles talvez não queiram morrer, não é medo, assim. Porque o importante é a gente saber que vai partir daqui para uma nova vida, né? Continuar a nossa missão lá. E que fez alguma coisa. Talvez o que mais me incomodasse no sentido de desencarnar, morrer para outras pessoas, se eu não conseguir cumprir aquilo que eu, né, planejei. Porque nada na vida acontece por acaso. Eu não sou espírita por acaso, não estou aqui por acaso, o Alisson, nem vocês. Tudo na vida tem um planejamento.
Agora, a misericórdia divina é tão grande, o livro dos Espíritos diz que nós nascemos simples e ignorantes. A gente faz o nosso planejamento, a gente pede para vir, mas quando chega aqui, o nosso ego começa a mexer com a gente e a gente já não gosta das situações, não é? Mas, na realidade, todos nós aqui, nós estamos aqui por tem um propósito, não é por acaso, não é? Vou passar para o nosso irmão Jorge, que ele queria perguntar, para que a gente faça o encerramento. Não é bem uma pergunta, não, é só colocação em função da questão da vaquinha. É porque, na realidade, como a irmã disse ali, que a família ela estava acomodada, realmente está vendo muito bem e tal. Sendo que, assim como eu e outras pessoas, chega na evolução ou do espiritismo, ou seja, aonde for, do budismo, ou pela dor. Então, eu acredito que mais ou menos a imagem que eu tenho dessa cena é o seguinte: ele perder a vaquinha não foi um motivo de dor naquele momento, que a dor fez com que ele desse um salto evolutivo, entendeu? Que é o que acontece com muita gente aqui nessa Assembleia, tenho certeza. Aqui do meu lado tem outro, desse jeito. Gente, e aí, alguém ainda tem alguma pergunta para o nosso irmão? Se não tem, eu tenho certeza que todos gostaram muito, não é? E a gente espera ter o Alisson no próximo mês, mas em maio o Alisson é convidado nosso para o nosso seminário. Nós vamos ter um seminário e o Alisson é um dos convidados, já temos falado disso há tempo, né, Alisson? E o Alisson é um dos convidados. Já tem alguns irmãos acertados, acordados, como o Alamar Regis, que já me ligou hoje, quer vir de qualquer forma, né? E a gente está conversando com outros irmãos, mas no nosso seminário nós vamos também dar prioridade aos nossos irmãos aqui de Natal. Nós temos no Rio Grande do Norte muitos bons palestrantes, como o Alisson, e eles também vão fazer parte do nosso seminário. Antes do encerramento, eu queria dizer a todos que nós estamos fazendo um chá beneficente, porque nós vamos mudar de casa, não é? O trabalho cresceu tanto que nós não temos mais como ficar aqui. Há 27 anos, eu transformei a casa na nossa casa, o que me deixa muito feliz, mas nós não podemos mais ficar aqui, porque o trabalho cresceu demais. Então, nós vamos mudar, já encontramos uma casa. Quando prepararmos, a gente vai divulgar para vocês. Mas nós vamos mudar. Vai mudar apenas o local, mas o trabalho e o carinho com todos vai continuar o mesmo. Porque o nosso trabalho, ele é missão. E quando a gente tem uma missão, a gente tem que levar, não é? A nossa alegria também é agradecer a Deus a oportunidade da chegada do nosso querido amigo, irmão, presidente da nossa casa, que até o mês passado não tinha presidente. Trabalhamos durante 27 anos sem presidente. Mas, até por uma questão de ter crescido muito o trabalho, nós precisamos ter um presidente. E a gente recebeu um presente divino, que foi Amadeu, não é? Que é uma pessoa que já foi presidente do Bezerra de Menezes muito tempo, uma pessoa de um caráter ímpar. Então, a gente só pode ficar muito feliz, né? E o grupo de oração Irmã Meimei tem muitas novidades. Essa é uma delas, né? Eu vou tentar me acostumar sem a reunião ser aqui. 27 anos não é brincadeira, né? Mas assim, estou muito feliz mesmo, de poder propiciar a vocês que vêm à nossa casa um lugar melhor, onde a gente possa fazer todas as atividades que a casa precisa fazer e não tem espaço, não é? Então, se Deus quiser, no mês de março, nós já vamos estar em endereço novo. E a gente vai divulgar com muito carinho e tenho certeza que a qualidade do trabalho, a qualidade do sentido de amor, né? Porque o trabalho do grupo de oração Irmã Meimei, eu tenho certeza que ele é um trabalho de muito amor, porque a gente faz com muito carinho. Todos os componentes do grupo de oração Irmã Meimei, que são muitos, todos, das crianças que vocês verem aqui nas quartas-feiras, ajudando, até os adultos, são maravilhosos. São presentes divinos e que a gente só tem a agradecer a Deus. E aí a gente
eleva o nosso pensamento a Jesus, pedindo aos nossos irmãos que se encontram em casa, que também se preparem para o final da reunião. A gente vai convidar os médios da casa. Hoje nós vamos dar os passos coletivos, porque o Amadeu não veio, e aí a gente hoje vai dar os passos coletivos, tá certo? Eu, particularmente, se vocês me perguntarem qual passo que eu gosto de tomar, obviamente que eu vou dizer que é o coletivo. Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, vamos conectar a música, né, que o nosso irmão interceder amorosamente a Jesus, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada, pedindo a Jesus que na sua misericórdia infinita Ele possa adentrar nos nossos lares, nos lares daqueles que não puderam vir por qualquer que seja o motivo. Que Jesus possa nesse momento derramar bênção sobre os nossos amigos, sobre os nossos vizinhos, mas também sobre aqueles que interpretam ser os nossos inimigos. Intercedamos a Jesus pelas famílias do mundo inteiro e a Maria de Nazaré, que ela possa entrar em todos os lares e com seu azulino manto possa deixar paz e luz. Ó Maria de Nazaré, vem com a tua candura, mãe de amor, recebe em tuas mãos as nossas necessidades, sejam elas materiais, espirituais, morais, e através do teu amor de mãe, Maria, alivia as nossas dores. Fortalece aqueles que se encontram enfraquecidos nesse momento, Maria. Derrama tuas bênçãos de mãe, de paz e de luz sobre todos aqueles que sofrem nos dois lados da vida, que é a vida material e a vida espiritual. Vai, Maria, e através do amor do teu divino Filho, nosso irmão maior Jesus de Nazaré. E com esse amor de Jesus, Maria, acalma as dores dos quatro cantos do mundo. Derrama sobre toda a humanidade, Maria, encarnada e desencarnada, as tuas bênçãos de misericórdia. Divino Mestre, amigo, irmão maior Jesus, fortalece todos nós diante das nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé, Jesus. Faz com que nós possamos sentir o teu amor por nós. Fortalece para que a gente não possa desistir, Jesus, por maior que sejam os empecilhos. Derrama sobre todos nós as tuas bênçãos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Pune no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir
a vossa santa, pura e divina imagem. Permite, Jesus, mestre, amigo, irmão maior, que em teu nome, em nome dos mentores espirituais, possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, ainda te pedindo, Jesus, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita luz, com muita alegria no nosso coração, e liberto dos nossos medos. Que possamos retornar aos nossos lares refletindo sobre a trave do nosso olho e o argueiro do olho do nosso amigo, ou do nosso vizinho, ou daquele que a gente interpreta ser os nossos inimigos. Boa noite a todos. Até amanhã. Amanhã teremos estudo mediúnico com Sebastião Carlos Maia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Jesus.